eu sou a professora Anne e vou trabalhar o conteúdo de matemática. Antes, eu gostaria de fazer um lembrete. O registro de frequência no Classroom, vocês têm que clicar no link número 1, atividade obrigatória, e realizar a atividade e não esquecer de enviar, tá? Faça isso e pronto, a sua presença está garantida, ok? Na aula anterior, nós falamos sobre os princípios de equivalência. Falamos ainda sobre o princípio aditivo da igualdade e sobre o princípio multiplicativo da igualdade. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o número π e vamos aprender a calcular o comprimento e o perímetro de uma circunferência. Além disso, vamos falar ainda sobre a razão do diâmetro e o comprimento da circunferência, ok? Pessoal, na aula anterior, a professora pediu para vocês providenciarem alguns objetos, lembra disso? Então, esses objetos é o copinho descartável, a garrafa PET e uma latinha de refrigerante, tá? E uma régua para a gente poder fazer essa atividade de hoje, ok? Bom, vamos jogar um pouquinho? A professora vai dar um tempinho para vocês conseguirem aí acessarem o Matific, ok? Aguardo então. Vamos lá então? Nessa primeira atividade, ele pede para você selecionar todos os círculos. Vamos lá! Quais são os círculos apenas? Esse é um círculo, esse é um círculo e esse é um círculo. As demais opções temos círculo? Não, tá? Lembrando então que aqui o círculo é quando ela está preenchida, tá? Circunferência seria se ela não tivesse esse preenchimento. Se nós tivéssemos apenas um contorno aqui para fazer esse exercício, mas aqui nós temos 3 círculos apenas, ok? Vamos lá? Mais uma etapa então do nosso jogo. Vamos lá, conseguiram acessar? Quais são os círculos? Esse é um círculo, esse não representa um círculo, esse também não representa um círculo. Aqui temos um círculo, aqui não e mais um círculo, ok? Mais uma etapa, então, do nosso jogo. Vamos lá. Vamos ver quem acerta. Preenchendo novamente apenas os círculos. Círculo e um círculo, tá? Também. Mais apenas 2 círculos. Na próxima etapa, apenas 2 círculos também, tá? Aqui, como a gente tem uma figura mais esticadinha, ela não configura um círculo. E por fim,
mais uma rodada do nosso jogo. Um círculo e mais um círculo, tá? Os demais não se caracteriza como círculo, ok? Mais uma rodadinha. Aqui, um círculo e um círculo, ok? Selecionamos todas as etapas, ok? E agora? Então, agora que a gente já tem uma noção intuitiva do que é círculo, diferença entre círculo e circunferência, tá? Nós vamos, então, pegar aqueles objetos que vocês elegeram, que vocês escolheram para fazer a nossa atividade, ok? Bom, vamos lá. Como é que a gente vai medir esses objetos, tá? Se você conseguiu um pedacinho de barbante, você vai pegar lá a garrafinha PET, a latinha de Coca-Cola, de refrigerante, qualquer refrigerante, tá? E vai passar um barbante para você determinar a circunferência desse objeto, ok? Bom, então vamos lá. Feito isso, você vai retirar e você vai medir o comprimento desse barbante. Fez isso? Então vamos lá. Agora você vai pegar a sua régua e você vai medir, tá? Pode ser uma régua, pode ser uma trena, tá? E você vai medir também agora o diâmetro desse objeto circular. Deu para entender o conceito de diâmetro? Vai ser o primeiro segmento aqui da latinha, o extremo, até o lado mais extremo dessa circunferência. E vai medir esse diâmetro, ok? Pronto. Então, deu para entender que o que você passou o barbante, tá? No momento que você passou o barbante, você estava medindo o comprimento dessa circunferência, tá? A partir do momento que você passou a régua aqui, tá? Ou a trena, você mediu o quê? Você determinou o diâmetro. Então, você já aprendeu aí, definiu dois conceitos bem diferentes, ok? Bom, e agora, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabelinha para a gente organizar essas ideias. Então, aqui eu tenho os objetos. Então, você vai escrever lá o objeto. Latinha de refrigerante, garrafa PET, copo descartável. E você vai colocar o comprimento da circunferência, tá? Lembra qual que era o comprimento da circunferência, tá? Comprimento da circunferência é aquele comprimentozinho que você mediu com o barbante, tá? Do ladinho você vai colocar o diâmetro. O diâmetro é aquela medida que você mediu com a reguinha. Então você vai colocar as medidas do diâmetro, tá? E o raio, hein? O que seria o raio? O raio, ele sempre vai ser a metade do seu diâmetro, tá? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês. Ó, esse aqui não é o diâmetro? Exatamente a metade desse trecho, desse segmento, eu chamo de raio, tá? Então, eu posso dizer também que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Calma que a gente já vai entender melhor essa relação, tá? O que você vai fazer agora? Você vai pegar o comprimento que você mediu aqui, tá? E vai dividir pelo valor do diâmetro. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade, ok?
Pessoal, vamos lá então? Olha lá, a professora elegeu aqui 2 objetos. Então, meu primeiro objeto vai ser a tampa da lata de refrigerante. Então, a circunferência, que é aquela medida que a gente fez com o barbante, a primeira medida, eu medi lá na régua, aquele pedacinho de barbante, e na minha situação, deu 17,2 centímetros, tá? Tem que ser o mais exato possível, tá bom? Então, vamos lá. Em seguida, o meu diâmetro, ele deu 5,4. Coloquei esse resultado. Lembra, o raio, ele sempre será a metade do diâmetro. Então, 5,4 dividido por 2 deu 2,7. E aqui eu faço uma razão, tá? O que é uma razão? Nesse caso, uma divisão, tá? Do comprimento que eu medi dividido pelo diâmetro. Muito bem. Então, eu vou pegar esse comprimento, que é 17,2, e vou dividir por 5,4. Se eu pegar esse valor e dividir por esse, vou chegar a aproximadamente 6,185, ok? Agora, eu vou fazer a mesma situação, vou repetir o mesmo experimento com a base da garrafa PET. A base da garrafa PET, ela já deu um comprimento maior. O comprimento é igual a 22,5 centímetros. E o diâmetro? 7,4. Vamos lá? Agora o raio. O raio sempre é a metade do diâmetro. A metade de 7,4 é 3,7, ok? Bom, encontramos comprimento, diâmetro, raio. Eu vou agora trabalhar com a razão. Eu vou dividir o comprimento que eu encontrei da base da garrafa PET pelo valor do diâmetro da garrafa PET. Então, esse valor dividido por esse, que deu 3,040. Ok? Bom, chegaram a esses resultados? Mesmo que o seu valor não tenha dado exatamente esse valor aqui da professora, tá? Calma que a gente ainda vai chegar numa conclusão bem bacana, ok? Bom, então o que a gente pode tirar aqui dessas conclusões? Ó, a professora fez ainda com mais 2 objetos. A professora fez a mesma situação com o apontador e com o tampo da mesa, ok? Ó, olha lá. Um apontador, ele é bem pequenininho, né? Então, o comprimento dele deu 8,7 o quê? Centímetros. E o tampo da mesa? Olha o valor maior, 150,4 centímetros. Então, eu coloquei os mesmos valores para cada um dos objetos, comprimento, diâmetro e raio. Mas percebam que quando eu vou calcular essa razão, olha o que acontece, pessoal. Embora os números do comprimento e diâmetro sejam bem diferentes, a razão, ela sempre dá muito próxima. Olha a razão do apontador, 3,107, um apontador é bem pequenininho. Agora, um tampo de mesa, ele é maior e a razão continua sendo muito próxima, muito parecida que a razão do apontador, ok? E podemos fazer a mesma coisa com outros materiais. Podemos fazer isso com um copinho plástico, com a caneta da lousa, que essa razão, ela sempre vai se aproximar de 3,14. Percebam que sempre vai se aproximando desse valor, ok? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. As medidas encontradas, elas foram iguais em todas as tabelas, tá? As medidas que a gente encontrou do comprimento, por exemplo, lá para o tampo da mesa, para a garrafa PET, para a latinha, foi igual para todo mundo? Não, né? Deu uma diferença bem significativa. E o diâmetro foi igual para todo mundo? Também não. Foi bem diferente os diâmetros de um material, de um objeto para o outro, ok? Mas, mesmo esses objetos sendo totalmente diferentes, teve algum momento em que os valores foram parecidos? Teve, né? Que é aquela última coluna, tá? Que é a razão do comprimento dividido pelo diâmetro. Pessoal, então essa razão, tá? Que nada mais é do que a divisão do comprimento dividido pelo diâmetro, nós chamamos do quê? Nós chamamos de número π. O π, ele é representado por essa letrinha grega aqui, que no alfabeto grego significa P. Nós falamos π, ok? O que seria
essa letrinha π, que na verdade representa um número, né? Que representa uma razão do comprimento dividido pelo diâmetro. Ela é resultado dessa razão, do que nós dividimos até agora, do valor do comprimento que vocês mediram de cada objeto, dividido pelo diâmetro de cada objeto, tá? Qual conclusão nós podemos chegar? Que esses valores, eles sempre se aproximam de um único valor, que é esse valorzinho aqui, ó, 3,14, tá? Vocês viram que esse π, ele é um número bem extenso? O que significa isso? Significa que ele é um número irracional, tá? Ele é uma dízima. Ele é uma dízima e essa dízima ela não é periódica. Por que ela não é periódica? Dá uma olhadinha aqui, ó. Os números, as casas são sempre diferentes. Elas quase ou nunca se repetem, ok? Então, só que para esses exercícios, para os próximos exercícios dessa aula, nós vamos adotar que o nosso π ele vai ser igual a 3,14 para facilitar os nossos cálculos, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. E aí, qual a outra conclusão que nós podemos tirar dessa aula? Nós já encontramos o valor do π, né? Nós já sabemos que o π é a razão do comprimento pelo diâmetro, tá? Mas nós podemos dizer então que o comprimento ele nada mais é do que o produto, a multiplicação desse valor de π vezes o meu diâmetro, ok? Se você pegar o valor de π e multiplicar por qualquer diâmetro que você mediu, tá? Se você pegar 3,14 e multiplicar pelo diâmetro que você mediu, você vai chegar ao valor do comprimento que você já havia medido também, tá? Como o diâmetro ele pode ser também 2 vezes o raio, o valor do raio, nós podemos então escrever a formulazinha da circunferência de 2 maneiras. Nós dizemos que a circunferência é igual ao π vezes o diâmetro, ou ainda, né, podemos escrever essa fórmula dessa maneira, 2 vezes o valor do π vezes o meu raio, ok? Bom, aqui nós temos então uma circunferência. Lembra a diferença da circunferência e do círculo? A circunferência ela é só um traçado, ok? Olha lá, o diâmetro é o segmento que parte de uma extremidade até a outra da circunferência. E o raio? O raio é metade desse diâmetro, ok? Então, se a gente pegar esse diâmetro, essa medida, e multiplicar por aquele 3,14, nós vamos chegar ao valor do comprimento da circunferência, ok? Bom, e aqui é uma outra formulazinha, tá? É aquela formulazinha que a professora já explicou. Olha lá, o raio, se eu pegar esse segmento, ele vai ter que ser exatamente metade do diâmetro. Então, 2 vezes o raio, 2 valores do raio cabem aqui no diâmetro, tá? Então, eu posso escrever a fórmula do comprimento da circunferência também dessa maneira. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o meu valor do raio, tá? Então, olha lá, aqui nós temos um exercício. Vamos pensar um pouquinho para fazer esse exercício. Débora tem um par de brincos formados por 2 anéis, tá? Imaginem que isso daqui é um brinco. 2 anéis circulares representados por 2 circunferências. Então, eu tenho a circunferência C1 e a circunferência C2. Digamos que a medida do diâmetro da circunferência C2, que é essa circunferência maior, é o dobro da medida do diâmetro da circunferência C1. Então, qual é a razão entre os comprimentos da circunferência C2 e C1? A professora vai dar um tempinho e nós já voltamos para corrigir esse exercício, ok?
Pessoal, vamos lá então? Veja, aqui a professora colocou o desenho, as duas circunferências, tá? Qual era a informação mesmo desse exercício? Vamos lá, ele falou, tá, que a medida do diâmetro da circunferência C2 é o dobro, tá, da medida do diâmetro da circunferência 1. Essa circunferência 1, nós temos o raio dela. Quanto vale o raio da circunferência 1? 3. Se o raio vale 3, quanto deverá valer o diâmetro? 6, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. 2 vezes o valor de 3 é igual a 6, ok? Bom, o exercício pede para você encontrar a razão entre essas duas circunferências, entre o comprimento dessas duas circunferências. Razão é você pegar o maior valor, dividir sobre o menor valor, tá? O maior valor, nitidamente, a gente já sabe que é a circunferência 2, dividido pelo C1, ok? Então, eu vou pegar os comprimentos dessa circunferência, só que nós temos agora que calcular o comprimento, tá? Bom, primeiro passo, tá? Nós vamos utilizar o valor do π como 3,1 para facilitar o nosso cálculo, tá? E vamos utilizar essa relação aqui, ó. Comprimento da circunferência é igual ao valor de π, que nós vamos substituir por 3,1, vezes diâmetro, ok? Então, vamos lá, tá? Vamos lá, vamos calcular então aqui o comprimento da primeira circunferência. Lembra que a professora falou? A primeira circunferência, o raio é 3, então o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. 2 vezes 3, 6. Eu substituí o meu π por 3,1. 3,1 vezes 6 é igual a 18,6 centímetros. Agora, nós vamos fazer o mesmo para descobrir o valor do comprimento da segunda circunferência. Então, olha lá, o meu π continua valendo 3,1, ok? Esse número ele não vai mudar, continua valendo o mesmo valor, tá? Vezes o diâmetro. Gente, se o diâmetro da circunferência 1 vale 6 e o enunciado do exercício falou que o diâmetro da circunferência C2 é o dobro da circunferência 1, qual que é o dobro de 6? Quanto que é 6 vezes 2? 12. Então, eu vou multiplicar. 3,1 vezes 12 é igual a 37,2 centímetros. Perfeito! Encontramos os dois comprimentos de circunferência. Agora, calculamos a razão. Então, vou pegar a razão, o valor maior, o valor do comprimento da circunferência maior, que é 37,2, e vou dividir por 18,6, tá? Desculpe. E sei que a razão entre esses dois comprimentos é igual a 2, ok? Vamos lá então, exercício 2, dá uma olhadinha no exercício 2. A imagem mostra um sistema com 3 circunferências acopladas. A maior dessa circunferência, ela vai girando as circunferências menores, dando movimento ao sistema. Quantos centímetros a circunferência de centro O1, que é essa daqui, é maior que a circunferência de origem O3, tá? É maior que a menor circunferência com ponto de origem O3, ok? Um tempinho para vocês tentarem fazer, ok?
Vamos lá, pessoal? Então, vamos fazer passo a passo esse exercício, ok? Bom, o exercício, ele pede para a gente resolver apenas a circunferência, o comprimento da maior e da menor circunferência. Então, nós vamos fazer bem passo a passo. Da maior circunferência, o meu raio, ele vale quanto? Ele vale 9, tá? Então, nós vamos calcular o comprimento da maior circunferência. O comprimento é igual a π vezes o diâmetro, ok? Olha, ele não deu o diâmetro aqui nessa figura, mas nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, tá? 2 vezes o valor do 9 dá quanto? Dá 18. Então, nós vamos substituir esse diâmetro por 18 e vamos substituir o π por 3,14, ok? Bom, em alguns exercícios, o enunciado vai pedir para você substituir o π por 3,14, por 3,1 e dependendo do livro, ele pede para você substituir até por 3, tá bom? Então, vamos lá. O π nós vamos substituir por 3,14 vezes o valor do diâmetro, que é 2 vezes 9, 18. Multiplico esses dois valores, então nós temos 56,52 centímetros. Então, significa que a circunferência maior, ela tem um comprimento igual a 56,52 centímetros. Agora, vamos para a menor circunferência, tá? A menor circunferência, o raio vale 3. Então, significa que o diâmetro vai valer quanto? 6, né? O diâmetro é sempre o dobro do raio. Comprimento é igual a π vezes o diâmetro. O nosso π nós vamos substituir por 3,14 vezes o diâmetro, 2 vezes 3, 6. Fazendo essa multiplicação de 3,14 vezes 6, nós chegamos ao resultado de que o comprimento da menor circunferência é igual a 18,84 centímetros. Então, nós encontramos, tá, o valor dos dois comprimentos, tá? Então, vamos lá, ó. Temos agora o comprimento da circunferência 1, que é 56,52, e da circunferência 3, da menor, 18,84. Ele vai, então, subtrair essas duas medidas, né? Então, eu vou subtrair, eu vou tirar 18,84 do 56,52, tá? Faça essa subtração. Olha lá, pessoal, a professora colocou casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho 56,52 menos 18,84, tá? Veja lá, ó. Dá para tirar 4 de 2? Não dá. Então, eu vou emprestar 1 dessa casinha. Esse 1 vai passar para cá e esse número vai se tornar 12, né? Ela estava na casinha da dezena, passou a ser unidade. 12 menos 4, 8. Bom, aqui nós emprestamos 1, então ele não era mais 5, né? Ele é 4, ok? Só que dá para tirar 8 de 4? Não. Então, nós emprestamos 1 dessa casinha, passou para lá, ficou 14. 14 menos 8 dá 6. Mesma situação aqui, eu tenho 6 menos 8. Gente, dá para tirar 8 de 6? Também não. Então, eu tenho que correr lá no vizinho, pedir uma casinha, um número emprestado. Ele emprestou 1. Passa 1 para cá, ficou 15. 15 tira 8, fica 7. E 4 tira 1, 3. Então, olha, a professora desceu a vírgula no mesmo lugarzinho que ela estava, ok? Então, o nosso resultado deu 37,68. O que isso significa? Significa que a circunferência maior, ela tem 37,68 centímetros a mais que a circunferência menor, ok? Vamos lá. O exercício 3. No exercício 3, eu tenho a seguinte situação. Suponha que no velocípede da imagem, a roda dianteira tenha 2 metros de diâmetro. Qual o comprimento da circunferência da roda dianteira? Para esse exercício, ele pede para você adotar o π como sendo igual a 3,1. A professora vai dar um tempinho para vocês tentarem fazer, ok?
Pessoal, vamos lá? Vamos corrigir nosso exercício? Então, vamos lá. Suponha no velocípede da imagem roda dianteira tenha 2 metros de diâmetro. Qual o comprimento da circunferência da roda dianteira? Nesse exercício, ele pede para você adotar o π como sendo 3,1, ok? Então, vamos lá. Vou pegar a formulazinha do comprimento da circunferência. Comprimento é igual a π vezes o meu diâmetro. O meu π, nesse exercício, ele arredondou, ele aproximou para 3,1. Então, nós vamos substituir por 3,1 vezes o valor do diâmetro, que é igual a 2. Então, o nosso comprimento para essa circunferência é igual a 6,2 metros, ok? Na aula de hoje, então, nós aprendemos a deduzir o π e também aplicamos esse valor em alguns exercícios, ok? Pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar com o número π, tá? Então, a professora fica por aqui e até mais.